Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, bora para nossa análise diária. Hoje tivemos um dia mais direcional, né galera? A gente teve aqui a abertura ontem às 7 da noite, né? No domingo, a abertura do DXY meio sem drive, né? Mas depois, durante a madrugada, né? Lá pelas meia-noite, né? 11 horas e até mais ou menos umas 10 horas, DXY ele fez uma franca subida aqui, né? Trouxe a liquidez, estava até aqui mais em cima, tá, galera? Então o DXY ele subiu, né? Subiu justamente do ponto do 96.500 até onde é a possível venda dele, que era 97. Só que ele não conseguiu chegar a 97, olha só, como os players defendem, né? Então esse aqui é o ponto nevrálgico do DXY, mais ou menos em 500, né? Aqui em 500, em 500. É mais interessante entrar de forma contrária ao movimento, né? Pensando aqui numa compra e aqui numa venda, nesse sentido, né? Não é um setup, mas tem força, né? Já tem vendedor aqui e comprador aqui, né? Então, com essa tendência franca de alta, né, no nosso DXY, que ele está até agora 0,31 de alta, né? Ele estava mais, né? Quando foi umas 9 horas, ele estava no 0,40, que já é forte para o DXY, né? Então ele perante inclusive as outras moedas está se valorizando, né? Mas por quê? Por causa dos temores da taxa, né? A gente teve aqui na política internacional que os Estados Unidos está ameaçando de novo, né? Com a taxa. Então o mercado precificou dessa forma, né? Isso fez com que o nosso, bora aqui pelo dólar futuro, começando aqui no dólar, amanhecesse com um gap de alta, né, galera? DXY subindo, gap de alta de quantos pontos? Não foi um gap tão forte assim, mas um gap de 15 pontos, mais ou menos 16 pontos. 16, 17. Já é um gap. Melhor seria de 20, 30 pontos. Aí sim é um gap mais forte, né, no dólar. Tá. Então, sabendo das razões, né? Porque o dólar ele tá um pouquinho mais caro. Olha só, a gente tem a máxima da CME, mínima da CME que tá mais aqui embaixo, mínima da CME, que inclusive tá perto aqui da taxa máxima de câmbio e parâmetro de abertura, que tá na faixa do 425. POC ele nem quis, né? A gente tem um POC do último dia, ele nem olhou, né? O ajuste também nem olhou. Então, quando ele não consegue buscar, né, e não trabalhou o POC, a média contratual não ajuste, ele tende a ficar numa estrutura de alta, né? Ou então, quando ele está muito embaixo, né, dependendo da macro, não consegue buscar esses pontos, ele esquece e vai embora, né? Nesse caso aqui foi na alta. Então, o dólar ele trabalhou aqui, inclusive eu coloquei as nossas Petax, tá? O nosso casado tá de 32,9. A nossa margem de erro para o estudo sugerido, que ocorre meio-dia, foi de 3,5 pontos, né? Então, mercado subindo, né? E o mercado ele ficou trabalhando apenas nas Petax futura, né? Não conseguiu buscar o preço à vista, que está justamente uma diferença de 35, né? 32,9, né? 32,9, tá custoso. Então ele estava trabalhando em cima das Petax futura. É bem verdade que eu entendo que com essa alta, né, hoje era para procurar compra. Essa compra aqui, uma compra aqui para já vir desafiar a máxima do mercado até então, aqui no início, né? Uma outra compra aqui que ou talvez você sairia estopado ou sairia no preço, né? Porque a gente tem que entrar no preço, vem, ele tem que logo andar, e ele não andou, ficou mastigando, né? Mas depois
às 11 horas, né, 11h10, aí a gente teve a segunda Petax. E aqui os players entenderam, né, que o preço ele não está nem buscando o spot, né? A gente tem aqui as Petax futura, primeiro spot do dia, taxa à vista, spot e terceira taxa à vista, né? E terceira Petax, né? E agora a gente tem o spot final do dia, que é a Petax final, né? Que tá aqui no 55,5 praticamente. E a Petax futura nem tá conseguindo, né? A cotação não tá conseguindo buscar. Tá no 88 aqui. Eu acho que ela agora quase conseguiu buscar, né? 88 seria bem aqui, isso. Possivelmente, né, vai fazer o ajuste nessa área aqui, né? Entre a média contratual, que está aqui no 864, 866, né? Ali, 486, melhor dizendo. E embora ver onde ele vai fazer, né? Possivelmente vai fazer hoje o ajuste nessa região. O pessoal tá defendendo aqui no 500, né? Esse aqui, agora sim, galera, essa Petax permanecer comprado, o alvo era aqui no 500, tá? Inclusive tá vendido aqui na modalidade scalp. Porque o preço ele vem, sobe, né? Ele subiu isso aqui não teve na nossa agenda, nós não tivemos hoje pro dólar uma agenda, né, que tem algum tipo de drive de mercado. Não teve, tá, galera? Inclusive só para cá pro Brasil, né, que daqui a pouco eu vou explanar para vocês. Então, eu procurei aqui, não aconteceu nada no mercado inteiro, né? Não vi notícia, não tem nada, né? Algum player, tá, galera? Esse movimento foi algum player com alguma emergência, tá? É bem verdade que todo mundo aqui entendeu o jogo que era permanecer comprado, então não sei, pode ter alguém ligado um TWAP, um VWAP, Implementation Shortfall, OB, né? Algum algoritmo aí de compra, né? Que inclusive deu uma recompra depois, né? Mais em cima da Petax futura de novo para vir desafiar. E tá com dificuldade para passar do 5,50. É bem verdade que aqui nesse nível de preço tem muito exportador e importador defendendo, né? Então ele não vai passar com tanta facilidade. Mas eu entendo que compra aqui na primeira Petax futura, né? Para já vir desafiar logo às 10 da manhã, 10 e 10, né? 10 e 10, 10 e 12. Para vir desafiar o topo até então. Uma compra que poderia vir ser estopada, né? Mas depois ela foi lá no alvo e depois comprar de novo com o mesmo entendimento dessa primeira, né? O câmbio ele monta uma estrutura, né? Vem na Petax futura e vem desafiar a máxima até então. Então essa aqui seria o mesmo racional, né? Então ele vai lá no 5.500, né? Faz uma Petax aqui mais forte, fez todas as Petax praticamente toda, é um dia direcional, tá, galera? Então olha só, uma Petax não é bem verdade que ele podia ter colocado uma diferença de 10 pontos, né? Mas foi um dia direcional um pouco mais econômico. Porque quando tá de 10, 15, 20 pontos, aí sim é uma tendência que o dólar ele vai parar em 1% de alta. Porque ele tá quase aqui, né? Já tá no 0,84 de alta. Olha, tá vindo desafiar novamente. Já passou, né? Já passou aqui. Então, bora ver se ele vai conseguir buscar 1%. Acho que provavelmente pode ser que sim, né? Fez uma Petax escadinha, galera. Provavelmente ele vai fechar perto da máxima, né? Esse é o nosso entendimento, né? Aqui eu olhando por anos o câmbio, eu entendo que para os plays é assim, tá? Esse é o jogo do câmbio, né? E aqui, né, pessoal, olha só.
inclusive está na volatilidade máxima das 11 ao meio-dia, né? Que a gente tem o nosso indicador, que é o índice de volatilidade. Ele calcula a volatilidade média da primeira hora, da segunda hora e da terceira hora. No mini índice é igual. Então ele é bem interessante porque ele isola, né? Então ele vai calculando a primeira 1 hora do mercado, a segunda meia hora do mercado. E a gente tem um que calcula o dia inteiro, que é... Cadê aqui? Seria isso aqui, né? Amplitude média diária. Com base nos 20 períodos, tá? Então, ou seja, um mês de mercado. O dólar tá escapando, ganhando força. Agora 1,23. Então, bora ver se ele vai chegar lá, né? Aqui já seria o alvo. Essa galera aqui, o alvo seria 1%, né? Aqui no 5,10. 510, aliás, né? Então, mercado, eu entendo que essa aqui, uma primeira venda na modalidade scalp, buscando de 5 a 10 pontos, rendeu, né? Para depois vir buscar novamente retestar esse topo, tá? E o mercado, só que aí eu já não gosto mais de ficar vendendo, por mais que esse aqui seja um ponto bem forte, vocês bem sabem que quando o preço no dólar futuro ele vem e sobe numa, ele volta também, mas quando ele lateraliza, principalmente aqui no 95, né, ele fica aqui, lateraliza, quer dizer que ele quer romper, tá, galera? E a mesma coisa para baixa, por exemplo, o preço ele tá aqui, né? Deixa eu fazer o desenho. O preço ele tá aqui trabalhando e aqui a gente tem os aqui, né? Aqui tá o 500, né? 5,50. Quando ele vem aqui e chega perto e fica aqui no 5, né? Então aí ele vem já para romper, né? É bem ruim quando ele fica aqui só lateralizando, né? Quando ele vem, sobe numa, aí desce, aí sim é interessante, mas quando ele fica aqui lateralizando, quer dizer que ele quer romper. Bem perto, aqui tá um 95, né? E aqui seria o 5, né? Seria o 505, né? Então ele vem na baixa, né? E fica aqui no 5, lateraliza, então ele já vem para romper, tá? Tá, então basicamente foi isso para o nosso câmbio, uma tendência alta de franca, né? Não tem nem o que dizer. Para o mini índice, galera, só caiu, né? Ele fez um movimento que a gente está cansado de falar aqui, né? Tá cansado de falar aqui. Ele trabalhou numa estrutura que estava mais para baixa, né? Também, né, deixa eu falar aqui para vocês que a gente tem o nosso juros, né, inclusive para o câmbio, ou seja, ajudou. DXY alto. Os juros aqui, olha só, os juros trabalhando de forma altista aqui, né? A gente vê a maioria dos juros trabalhando de forma altista. Isso aqui vai dar força para o câmbio, tá? E para nossa bolsa vai ser queda, né? Então foi exatamente isso que aconteceu, né? O mini índice fez a estrutura que a gente está cansado de falar aqui e depois fez o mesmo movimento, né? Que foi balizado justamente pelo POC de sexta-feira e mais o ajuste, né? Que a gente tem que o ajuste, que é essa linha aqui em rosa choque, né? E a gente tem que o ajuste e essa aqui é a média contratual do ajuste. Então ele só veio aqui, tocou, aqui seria a melhor venda, né? E aqui de novo a venda, galera. A abertura do mercado americano, já para vir testar a mínima de novo, né? E ele só teve de novo aqui também 11 horas notícia, né? Que foi ruim para nossa bolsa, que deu mais um movimento de queda, né? Hoje o mini índice ele andou conforme bem o nosso operacional, né? Que para mim é um operacional que é o correto de mercado, que é observar a liquidez,
os nós de liquidez, os maiores nós de liquidez, os pequenos nós de liquidez e entrar somente neles, conforme a macro e a microestrutura de mercado, tá? Então, ele é adaptado para todos os tipos de mercado, né? Porque ninguém esconde, na liquidez ninguém consegue esconder, tá? Então o mini índice ele fez a estrutura, né? Fez a estrutura, não conseguiu ir na mínima. Aqui era tendência de baixa, tá? Tendência de baixa para o mercado. As bolsas elas estão caindo. Então aqui era para ser feito um médio aqui e ter observado se o preço ele passa daqui, toca e sobe rompendo isso aqui, aí sim você estopa. Quando não, né? Quando não, para ficar vendendo nesses níveis de preço. Vende nos níveis de preço aqui, observa o que o preço vai fazer. Se ele vier mais para cá, né? Que foi o que aconteceu, até para fazer um médio para frente também, né? E aqui mais um médio de novo, tá? Inclusive aqui, olha só, uma entrada com praticamente 100 pontos, 150 pontos. E novamente, teve aqui a notícia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na nossa agenda, né? Então a gente teve aqui venda de carro e o registro de carro, que veio negativo, tá, galera? Veio bem negativo. Isso aqui foi ruim. Isso aqui foi 11 horas. Foi bem ruim, né? Que gerou um gap de baixa. Aliás, uma movimentação mais forte aqui, né? Gap não, né? Uma movimentação mais forte que jogou o preço com mais de 1% de queda. Então ele trabalhou a liquidez novamente de novo aqui, tá, galera? Perdeu e voltou nela aqui, ó. Voltou nela. Esse aqui seria... A gente tem 3 entradas praticamente, né? Dá pra ter feito um médio e ter trabalhado, né? Mas essa entrada aqui na abertura do mercado à vista, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a abertura do mercado à vista brasileiro. Olha só, os índices trabalhando em queda, ações, inclusive o setor aqui azul, que é o setor bancário, tá em franca queda, né? Tá puxando para baixo mesmo. O índice BCIC também, né? Devolvendo, né? O pessoal tá procurando o dólar nesse momento e as bolsas estão caindo, tá? Então, deixa eu aqui os índices, né? Olha aqui os índices, né? Tudo caindo, né? A maioria tá caindo, a não ser o DAX ali que tá... O DAX também e o Eurostock, né? Que tá um pouco melhor. Então, a gente viu que basicamente no índice ainda tocou aqui na nossa amplitude média diária, né? Tá numa franca queda, né? Menos 1,62. Seguido aqui do nosso Ibov também, que tá caindo, né? Que tá menos 1,15 de queda. Já tá na amplitude média diária também dele. E o movimento tá um pouquinho mais puxado, né, galera? Inclusive aqui a gente tem a média, né, a VWAP semanal do mês. Essa azul é a do mês, né? A gente tem a do dia, que é amarelo, e essa laranjada aqui é a da semana. Mas como a semana hoje é segunda, né, então ela fica junta com a do dia também, né? E depois elas se dividem. Então, galera, basicamente é isso, tá? Eu só vejo venda para o mini índice e para o dólar, uma compra um pouco mais perto, né? Ali das 3 horas, mas teria que ser verificado, tá? Porque depois que saiu a nossa Petax, né? A gente tem que se preparar apenas para o ajuste, não tem que ficar clicando à toa. Então basicamente é isso, galera. Eu desejo vocês
Um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, galera, deixa o like para fortalecer aqui o meu trabalho, que eu vou estar trazendo nessas férias todo dia a análise de mercado aqui com vocês, ok? Valeu, até mais.